Começando mais uma em casa e hoje o assunto que nós vamos trazer aqui é muito interessante, hein? Principalmente para quem tem sua casa aí, quer deixar ela mais automatizada. Fala aí, Rodrigão. Hoje é quando eu vou aprender, eu quero chegar em casa e sabe quando toca a música do Iron Man, ele já fala um negócio assim, eu quero chegar em casa O desse piso jeito. quentinho já, né? A banheira já ligada com tudo, né? A luz baixa. A luz baixa, com a música que gosta, né? A casa do Homem de Ferro. A casa do Homem de Ferro. Hoje a gente vai trazer um assunto muito bacana, que é a automação residencial. Vamos falar um pouquinho de automação industrial também, das possibilidades que hoje tem, né, esse mercado. É um mercado pouco conhecido por muita gente. Acham que é muito inacessível ainda, né? E a gente trouxe aí uma pessoa fera aí que está há bastante tempo aí, que trabalha com isso, né? Já veio de grandes indústrias trazendo automação industrial e trouxe um compilado ali da indústria, o que é relevante para fazer um software próprio ali para automação residencial, não é isso não, Diegão? Perfeito. Primeiramente, prazer. Obrigado aí pelo convite de estar participando aqui com vocês. Vou poder passar um pouquinho da nossa experiência, falar um pouquinho da nossa empresa e vamos junto, vamos fazer um bate-papo legal. Experiência tem bastante, né? Que trabalha desde os 13 anos de idade, né? Comecei cedo. Começou cedo. Antes podia, né? Agora tem umas regras aí, antes podia. Estamos hoje aí com o Diego Mendes, ele que é CEO, né? Diretor, presidente, dono da porra toda, da ADM Construções e da ADM Automações Industriais, né? Isso, nós temos 2 divisões lá. Tá. Então, desde construir casas totalmente automatizadas hoje, você também trabalha para a indústria, né? Sim. Mas antes da gente entrar nesse assunto da automação de fato, né, o pessoal entender qual é a sua capacidade, né, de entender desse assunto, queria que você contasse um pouquinho como que você entrou nesse mercado, conta um pouquinho a sua história, quem é o Diego, Legal. ou como você teve os primeiros contatos com automação, para que a gente mostre que você realmente sabe, né? Perfeito, vamos lá. Bom, eu comecei muito cedo, como a gente falou agora, né? Comecei com 13 anos, comecei como menor aprendiz do Senai, né? Fiz lá o curso do Senai e nessa época eu também já fiz junto o estágio uma empresa Eu sou de Arujá, né? Na verdade eu nasci em Arujá e hoje não moro mais lá, mas comecei minha vida lá. Uma empresa chamada Ber Brasil, em Arujá, uma multinacional alemã, uma bela de uma empresa. E comecei com 13 anos, fiz o estágio durante 2 anos como menor aprendiz. De lá fui efetivado. Foi o primeiro, até uma história legal, o primeiro menor aprendiz, menor de idade a ser registrado numa multinacional aqui, no caso da BER. Né? Então, eu lembro na época até que o meu chefe assinou como responsável que se acontecesse alguma coisa comigo. É verdade. Eu tenho amizade com esse cara até hoje, chama Irani. E ele assinou e falou, se acontecer alguma coisa com você, eu tô ferrado. Eu falei, cara, não vai acontecer nada. E não aconteceu, né? E aí fui registrado, fiquei lá durante até os meus 19 anos. E acho que a gente, quando eu falo que nasce, né, com a veia empreendedora. Com 19 anos de idade, eu, na época, ganhava bem, um bom salário, uma puta empresa. Já estava fazendo faculdade na época, tinha previsões de crescer dentro da empresa. E um certo dia eu cheguei em casa e falei pro meu pai e pra minha mãe. Falei, pai, morava perto da empresa, era tudo fácil, tudo facilitado, né? E eu falei pra eles, pai, pedi conta da BER. Como assim você pediu conta da BER? Puta empresa. Não, mas por que você pediu conta? Não, eu vou montar minha empresa. Né? E meu pai já tinha tido na época, no passado, uma empresa dele. Deve ter olhado pra você com aquela, não faz isso. Não faz isso. Queria me matar. Tá usando droga esse menino. Não, eles ficaram loucos, porque, novamente, era um bom salário na época e tal. Isso foi em 2019, pra você ter uma ideia. E... Eu acho que foi antes, né? Você tinha 19 anos, na verdade. Né? Não, mas eu comecei em 2013 e eu montei a minha primeira empresa em 2009, quando eu tinha 19 para 20, né? Então você tá bem novo ainda. 2009. Eu tô com 34 anos hoje. Desculpa, 2009. Por isso que eu falei, 2019. Desculpa. 2009. 2003 eu comecei, em 2009 eu montei a minha primeira empresa. Tá. E na época, era um valor diferente e tal. E aí eles quiseram me matar, né? Mas... Era a minha vontade, eu vi algumas coisas que aconteciam dentro da indústria e eu falei, cara, se eu quero conquistar um espaço, quero conquistar algumas coisas, vai ser para mim. E as coisas começaram a acontecer, né? As coisas foi evoluindo, fui ganhando conhecimento no mercado, a empresa foi criando nome, aí fui começando a entrar em clientes maiores e aí... Você começou fazendo o quê? Na verdade, eu comecei desenvolvendo softwares para automação industrial. Toda a parte de controle de máquinas industriais e processos industriais foi aonde eu me especializei.
né? Isso você já começou lá dentro da Berg, lá você fazia algo desse tipo lá Isso, dentro. lá eu tinha experiência com isso, mas o que me deu base mesmo de fazer acontecer e ter experiência do aprendizado foi captando projetos. Comecei, lógico, com projetos menores, aí você vai pegando experiência, fui fazendo cursos de especializações, fora a minha faculdade, você vai se especializando, pegando cursos individuais. Fiz curso, por exemplo, na Siemens, que é uma grande empresa de automação, Rockwell, que é uma empresa americana de automação. Então, você vai fazendo cursos, fui fazendo cursos e fui pegando projetos, e esses projetos foram me dando bagagem para ir aprendendo a desenvolver. E era algo que eu me identifiquei, foi aí da onde que eu já fui na parte de desenvolvimento e fazer engenharia de automação industrial. Nessa época eu já estava no quinto semestre de automação industrial e comecei a pegar projetos e as coisas foram acontecendo e isso me deu bagagem e experiência para desenvolvimento. Você foi aquele estudante que já foi querendo fazer na prática, pegando o projeto e indo para cima. Falou, exatamente. Vou aprender fazendo. Exatamente. E eu acho que nada melhor do que o campo prático, né? Você ir ali para ação mesmo e ir no físico aprender a fazer as coisas, isso te dá muita experiência, né? Lógico, nem tudo são flores, né? No início tem alguns desafios, mas hoje é algo que a gente já domina bastante. Tem até a equipe que trabalha comigo, pessoas que trabalham comigo. Alguns níveis de automação, que a gente, como a gente falou no início, a gente tem a divisão da parte da indústria, alguns níveis de automação, eu mesmo fazendo, né? Porque tem coisas que são bem complexas, então é tempo, é know-how. E o que eu pensei, né, na época? Isso foi em 2009. Então, até 2009 eu toquei a empresa sozinho. E em 2011 eu recebi uma proposta para montar uma planta, uma unidade, uma fábrica gigantesca em Araçariguama, interior de São Paulo, né? Era um projeto ousado, mas eu sempre gostei de desafios e eu encarei. E nessa época meu pai ele tinha experiência com projetos, né? Meu pai trabalhou no passado na Odebrecht, fez projetos fora do Brasil, ficou 3 anos na Angola. Ele tinha muita experiência com essa parte civil. Construção, né? Construção. E aí eu falei pro meu pai, eu preciso subcontratar essa mão de obra. Por que a gente não formata uma empresa junto, como eu era gestor do projeto de automação, e a gente já entrega isso pro mercado? A gente faz a parte de automação e faz a parte civil. Como eu ia ter que montar uma linha, ia ter toda essa parte de infraestrutura, base, fundações. Você ia ter que terceirizar tudo. Eu ia ter que terceirizar para alguém. E aí ele falou, putz, será que eu tenho capacidade ainda, né? Tava vindo, assim, de uma fase que ele tava se recuperando. Falei, vamos junto, e as coisas foram. E, cara, foi muito bom, assim, de 2011 a 2015, a nossa empresa decolou. A gente chegou a ter 30 funcionários, assim, registrados na Civil, né? Não é um número gigantesco, mas para uma empresa que começou num período curto, a gente começou numa estrutura muito boa, com projetos grandes. Foi um período pré-Copa, onde BNDES estava liberando crédito para todo mundo, então estava muito acelerado ali o mercado, antes da Copa do Mundo, né? E aí, infelizmente, são coisas que acontecem na nossa vida. Em 2015, meu pai faleceu, né? E foi um momento bem difícil para minha vida, assim, até da forma que ele faleceu, assim. Meu pai faleceu jogando tênis comigo. Sério? Sério. Ele infartou, começou a infartar na quadra comigo. Caraca. E morreu fulminante em casa. Meu pai morreu no meu braço. Né? Então, tipo assim, eu tentei ainda recuperar e tal, e não deu, levei pro hospital, e quando cheguei no hospital já tava em óbito, mas literalmente meu pai morreu no meu braço, assim. Então foi um momento, da forma que aconteceu, meu pai tinha 56 anos, era muito novo, muito molecão, muito brincalhão. Então foi um momento muito difícil, onde nessa época eu tava num projeto grande também, numa outra empresa, montando uma linha industrial, e eu nunca deixei nenhum cliente na mão. Eu terminei esse projeto, foi em maio que aconteceu, eu terminei esse projeto em dezembro de 2015, e era uma situação muito difícil. Eu chegar lá na empresa, ver a mesa dele, não ter ele, não ter um parceiro, porque é o escudo, né? É o não cara era que... só sócio, nem não só pai, era, né? Exatamente. Era um cara que, é um cara experiente, é um cara que... o pai não deixa algumas coisas acontecer com o filho, tá ligado? Ele chega, ele bate de frente, e foi um momento muito difícil que aí, quando eu entreguei esse projeto, eu falei, eu vou ficar um tempo fora da Civil. Eu não quero, por enquanto, trabalhar com Civil. E nesse período eu continuei ali com a parte da indústria, né? Continuei na parte de onde eu sou formado, porque dependia exclusivamente de mim. E para até me recuperar pessoalmente, falando assim, né? Só que nessa época eu já pensava, quando eu via esses hotéis que estavam sendo montados, grandes investimentos, eu pensava, poxa, por que não trazer a tecnologia que eu tenho da indústria, o know-how que eu já tenho da indústria,
que é algo muito mais complexo, as linhas, a gente vai falar um pouco, acho, sobre isso. Sim. Né? A gente vai voltar um pouquinho na Voltar história um depois para pouquinho. contar sobre isso. Mas por que não trazer isso para automação residencial? Por que não incluir um negócio no mercado? E assim, a grande premissa que eu sempre tive como empreendedor é que quem se diferencia é quem faz coisas novas, quem faz coisas diferentes, né? Porque se for fazer coisas iguais, até você pode ter um caminho, mas quem se destaca é quem faz coisa diferente. E aí eu falei, pô, era uma ideia que eu já tinha isso lá atrás, com esse acontecimento de eu ficou um pouco em stand-by, e em 2019 a gente retomou esse projeto, né? Eu retomei esse projeto e falei, não, agora eu vou andar isso, e assim, nesse momento surgiu a construtora de novo, né? Porque tinha clientes que quando eu dei essa afastada, falavam, cara, volta, a gente precisa de gente assim, que ajuda, que parceiro, que vai. E aí, nessa minha retomada, o pessoal começou a ver que eu estava no mercado de novo, começou a me contatar, então surgiu de novo a construtora com automação residencial, né? Que esse é o objetivo, a gente trazer um desenvolvimento nosso, um produto nosso, onde a gente consiga ter algumas diferenciações no mercado que a gente vai falar. Que é coisas que não consegue fazer com a Alexa, com o Google Home, nada disso. É algo muito mais personalizado. Exatamente. Acho que esse é a sacada. É você conseguir personalizar de acordo com o usuário, entendeu? Você consegue ali criar um estudo de caso em cima de cada pessoa, de cada proprietário, de cada pessoa que está interessada em fazer o sistema, entender a vida da pessoa, entender como é que funciona a rotina da casa e criar um cenário específico. Né? Então, o que a gente já tem aí no mercado não faz isso. Automação Entendeu? não é só chegar e botar uma Alexa na casa com umas luzinhas RGB. Exatamente. O pessoal enxerga muito a automação como, o que você vai automatizar? É a persiana e o ar-condicionado. Não é isso. Né? É muito mais além. E aí também é onde que a gente fala, é quebrar o paradigma de algumas coisas. É muito além, mas é muito acessível. Mas eu acho que falta conhecimento para as pessoas entenderem isso. Entendeu? E também faltam empresas que façam isso que vocês fazem, né? Exatamente, mão de obra especializada, né? Quando você contou o que era ali, eu falei, porra, não conheço. Eu conheço empresas de automação, sim, mas não no nível que você vem falando pra gente de algumas coisas, né? Perfeito. Que é o que você trouxe da indústria, que é algo muito mais complexo, né? Você explicando que você precisa automatizar uma máquina que faz 8 mil latinhas por mês, por dia, né, na verdade? 8 milhões de latinhas por dia. E aí, cada máquina, cada movimento da máquina tem que ser estudado para criar uma automação para que aquilo rode sem defeitos na fábrica, Exatamente. né? Então, antes da gente chegar na automação residencial, que é o foco depois do episódio, e a pessoa entender o que hoje a tecnologia é possível de ser feito, principalmente nas indústrias, né? Sim. A gente trazer um pouquinho do que é feito em algumas indústrias, alguns cases que você já fez, o pessoal contextualizar, e aí depois você vai trazer um pouquinho da residência, o que a gente contém de possibilidade hoje, né? Perfeito. E depois a gente vai entrar em preço. Isso é bom. Né? Nosso preço é bom. Eu gosto de falar de preço. Eu gosto de preço também, porque não adianta falar, dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo. Sim. Mas quanto vai me custar? O pessoal lá quer saber quanto vai custar. Perfeito. O pessoal quer comparar com o preço da Alexa. É isso que o pessoal quer. Igual o Diego, do nosso patrocinador aqui, fala, Minha Casa Financiada, seu cliente precisa de dinheiro. De dinheiro. Sem dinheiro ele não faz nada. Inclusive, nós somos parceiro do MCF, né? Então, Você também é parceiro do MCF? sim. Aí, você tá trazendo parceiro do MCF aqui. Nossas obras. É marmelada. Os caras estão financiando tudo, né? Os Os caras estão dando dinheiro pra todo mundo. estão muito grandes. A gente vai falar um pouquinho deles já. Vamos entrar na parte da indústria. Eu queria fazer algumas perguntas, né? Vamos lá. Cara, conta alguns cases aí que você já fez na indústria que fala, puta, isso era animal, essa automação, para o pessoal entender o nível de complexidade que isso já existe na nossa indústria, principalmente aqui no Brasil, né? Perfeito. Bom, um dos grandes casos assim que a gente desenvolveu, não sei se vocês sabem o que é um processo de fundição, né? A fundição é um ambiente hostil, um ambiente quente, um ambiente sujo, onde o operador tem que estar exposto a uma determinada temperatura, então é algo bem complicado. Uma das grandes automações que eu fiz assim, que até hoje o pessoal, isso foi em 2014, nessa época meu pai estava vivo ainda, esse projeto ele fez comigo também do zero, e até hoje, inclusive essa semana eu estava num cliente, quando eu entrei, olha como o mundo é pequeno, né? Quando eu entrei no cliente, o cara me olhou assim, eu falei, cara, eu sei quem é esse cara. Aí ele olhou e falou, cara, você não é o cara que montou a linha de Zamac lá de Araçariguama? Eu falei, sou eu mesmo. Eu vi a sua linha rodando, essa linha roda perfeito. Então, estão explicando para vocês o que é isso, né? É uma linha onde ela faz tarugos de alumínio, né? Tarugos de alumínio, tarugos de Zamac.
Zamac é muito usado para fazer chave, fazer chaveiro. É uma matéria-prima, usa muita peças automotivas, né? A parte de injeção de Zamac. Tem algumas ferragens de móveis que também usa Zamac. Usa Zamac também? Isso aí eu não sabia, mas é uma matéria-prima muito usada. Então essa linha, ela tinha, por exemplo, antes da automação, antes da gente desenvolver toda a parte de controle e armazenamento dos materiais, ela usava 20 a 24 funcionários, porque era uma fábrica que rodava 3 turnos, né? Então era 3 turnos, 24 horas por dia, 365 dias por ano. De verdade, nem Natal e Ano Novo parava, porque era altíssima Fábrica, produção. véio, Fábrica, porrada. é porrada. E aí a gente fez todo o projeto de automação, parte dos fornos, de fusão, toda a parte de controle da fábrica. Essa fábrica é uma fábrica que ela roda autônoma, né? E de 24 funcionários a gente passou a ter 4 operando. Então, assim, quais eram os problemas que você tinha com o funcionário? Ergonomia, problema trabalhista, problema de peso. O pessoal se machuca pra caramba, né, acidente velho? trabalhista. É um trabalho perigoso esse caso. Perigoso. Você tem um risco de explosão de material. Por exemplo, se você pega uma forma de uma máquina que está úmida e vem um metal líquido em 750 graus, explode, isso queima, isso dá acidente. Então, assim, é uma parte de controle onde a gente fez. E até hoje essa linha roda, e roda muito bem, altíssima produtividade, com 4 pessoas, né? Então, Caraca, isso você consegue reduzir passivo trabalhista, você consegue otimizar a produtividade, aumentar a qualidade. Então, esse é um dos casos que, por exemplo, a gente fez dentro da indústria que roda muito bem. Mas você pode contar mais detalhes de o que vocês fizeram de fato lá dentro Sim, ou não? sim. Eu não sei quais são os detalhes, mas o dono dessa indústria, ele tá contente. Né? Cara, existe alguns sigilos industriais, mas nesse caso não. Conta a solução em si, né? Tipo, a gente reduziu ali porque a gente fez um controle assim assado, tinha um robozinho que fazia tal coisa. Mas na prática, entendeu? Na verdade, o que é essa linha, né? Ela pega o metal, os fornos derrete esse metal e ele desce líquido para umas formas. Vamos imaginar umas formas, onde essas formas ela tem uma esteira que ela vai deslizando sobre o equipamento, né? Então, ela vai enchendo, conforme vai dando um controle de nível, ela identifica que essas formas foram enchidas para não transbordar essas formas, né? Senão você joga metal lá e derrama tudo. Então já é um controle que você estabeleceu para saber o quanto já desceu de metal. Exatamente. A gente, no termo técnico lá, a gente usava agulha de nível. Né? É uma agulha que ela fechava um curto com o equipamento. Então, quando esse curto identificava que recebia um sinal de material cheio, ele mandava esse sinal para um processador chamado dentro da indústria PLC, que é o controlador industrial. Então, esse sinal ia lá para o controlador e falava, ó, máquina, eu enchi, estou no nível que eu preciso, pode andar. Aí a máquina deslocava. A esteira fazia esse controle sozinho. Então, ela ia fazendo, que a gente chama dentro da indústria, step by step. Né? Passo a passo, ela ia fazendo essa parte de intermitência da parte de controle de encher os lingotes. Feito isso, os lingotes estavam em estado líquido. Eu tinha que solidificar esses lingotes. Então, eu passava por uma cabine de resfriamento, onde eu injetava água fria nesses lingotes. Você vai falar, mas por que não explodia? Porque aí o processo inverso não explode. Se está líquido, se está úmido, eu venho com metal líquido, explode. Se está solidificando e eu venho com líquido, ele não explode, ele só resfria. Então, a gente conseguia fazer o resfriamento. E dentro dessa esteira, eu tinha um dispositivo mecânico que a gente chamava de extrator. O extrator é onde ele fazia a extração dos lingotes. Eu tinha pinos nas formas que vinha um cilindro pneumático, um cilindro de 250 kg de força, né? E ele fazia a extração desses lingotes. Uma vez que ele fazia a extração desses lingotes, esses lingotes caíam numa outra esteira que fazia a intercalação. Os produtos eles saem em fardo de Zamac. E o formato do fardo de Zamac ele é trapezoidal. Então ele vai fazendo tipo um quebra-cabeça. Só que o operador não colocava mais a mão nisso. Antigamente, antes da máquina, colocava. Ele tinha que ficar pegando lingote, que pesa cada lingote 20 quilos. Por isso que tinha muito problema de ergonomia, muito problema trabalhista. E tinha que ficar fazendo isso empilhando automático. A máquina fazia isso. Só que para ela começar a ir para o transportador, que o Cássio falou, o empilhador, ela tinha que uma virar, uma passar em pé. Então quem fazia isso era a máquina. Ou seja, o cara tinha que carregar 20 quilos e montando um quebra-cabeça ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente. Traduzindo, o cara tinha que carregar 1 quilo e montar um quebra-cabeça. Fazer força, montar um quebra-cabeça e a cada fardo tinha mais de 200 lingotes. Tá explicado por que tinha muita ação trabalhista. Muito, mas assim, é absurdo o que tinha. Então a máquina ela faz essa separação, que dentro do equipamento a gente chama de separador. Ele separava os lingotes e depois ia para um robô.
né? O robô ele fazia toda a parte de empilhamento. Quando esses fardos chegavam numa determinada altura pré-setada pelo operador, né? Então o operador falava lá, ó, esse produto é do cliente X e esse preciso ter 11 camadas. Então a máquina entendia isso e fazia essa montagem. Então seu trabalho é pegar todas essas máquinas, entender o que precisa ser feito e colocar a tecnologia ali para entender todos esses sensores. Exatamente, entender todos os sinais de campo que a gente fala, né? Pegar o sensor, o sinal do sensor da barra, o sinal da mesa cheia, do motor girando, do motor em falha, do motor parado, computar todas essas informações e isso transformar numa atividade. E uma inteligência, Uma né? inteligência. Nossa, exatamente. mas deve ser melhor vender automação pra casa mesmo, né? Cara, Não explode nada. O pessoal fala que é complexo de casa, mas é muito mais simples, A né? indústria é muito mais complexa. Foi aí que é a grande sacada que a gente trouxe para o mercado. Poxa, se eu tenho algo muito mais complexo na indústria, por que eu não trago isso para residência? Nossa, né? bem mais fácil. Muito não explode mais. nada. Não Você desce a explode. cortina, sobe a cortina. Exato. Eu não tenho sincronismo de nada. O grande segredo também na indústria é que todos esses movimentos que eu falei, que eu Tudo expliquei, sincronizado, tudo né? sincronizado. Se uma esteira entra na frente da outra, eu trombo, eu quebro. E já vai tudo pelo saco. Tudo Você quebra tempos e equipamento. métodos direitinho. Exatamente, tudo computadorizado. E assim, computadorizado a nível milesimal. Entendeu? Nível de... Você tá falando de tem controles que a gente usa nanosegundo. É muito rápido. É coisa que num piscar de olho você não consegue enxergar, mas o controlador pega. Aham. O controlador tem esse nível de conhecimento. Entendeu? Feito isso, só para finalizar o processo da máquina, quando a máquina entendia que o fardo estava montado, ele já mandava um sinal para a expedição da fábrica Caraca. e falava para cara lá, o empilhador, ó, pega o lingote e já manda para o caminhão. E isso tudo era computado no banco de dados, porque eu sabia quando que eu precisava carregar o caminhão. Então, assim... Traz uma inteligência ainda. Além da automação, você consegue Esse trazer é alguma o tema. inteligência É a disso, né? inteligência. Consegue extrair dados também de Exato. cada área, de cada setor, tudo mais, né? Tudo, receitas, produtividade, refugo, tudo que você quiser computar, você consegue. E aí que vem a grande sacada da indústria, trazendo da indústria para a residência. Hoje, por exemplo, dentro da residência, a gente consegue criar algumas coisas também nesse sentido, de você poder criar banco de dados, né? Que é a hora que a gente for falar da residência, a gente vai aprofundar um pouco mais tecnicamente nisso aí. Uhum. Eu acho que já tá quase na hora, né, de falar da Bora. residência. Bora Né? falar. Perfeito. Bom, o que a gente trouxe? Então, qual que é o grande objetivo, né? O mercado tem algumas coisas, né? Google Home, Alexa, que clássico. já funciona, que é o que todo mundo conhece, né? Uhum. Qual que é o objetivo? O que a DM trouxe? O que a gente desenvolveu? Um controle próprio. O objetivo é a gente ter um posicionamento, a gente ter um controlador onde que dentro do mercado eu uso um dispositivo, um exemplo, um dispositivo da Alexa para controlar o ar-condicionado e para controlar as É persianas. um na casa só desse? Não, geralmente não. Geralmente você tem um receptor principal de voz, que ali o grande sacada é a voz. Com um receptor de voz aí, tipo uma Alexa, alguma coisa assim? E eu digo, no mercado ele tem isso, um receptor de Não, voz. não o dele, mas Não o dele. Alexa em O si. que, Ah, o que- tá, o tá, que tá. o mercado tem? Você tem Tá. um receptor de voz, aonde ele identifica lá, liga a luz, apaga a luz, liga a Entendi. persiana, e aí você espalha dispositivos pela casa. Uhum. Né? Então, um cômodo tem um dispositivo, uma sala tem um dispositivo. O objetivo nosso, o que é? Qual foi a grande sacada? Eu tenho, por exemplo, novamente falando um adendo da indústria, mas é interessante para as pessoas entenderem isso. Na indústria, eu tenho às vezes linhas que têm quilômetros de comprimento, quilômetros mesmo, linhas que você perde de vista, e quem controla tudo isso é um processador. Aí eu falei, poxa, por que eu vou colocar um monte de dispositivos espalhados pela casa se eu posso centralizar isso num só? Então, hoje a nossa casa, quando a gente monta um projeto, eu faço uma sala de controle da casa, onde eu coloco todos os ambientes e todas as funções que o meu cliente vai querer num único processamento. É muito mais fácil de eu armazenar e dali distribuir as atividades. Ah, eu preciso ligar a hidromassagem da piscina. Esse controlador faz, eu não preciso colocar um dispositivo lá na área de lazer. Porque senão também fica tudo meio descentralizado na casa, e Exatamente. aí pra dar pau é 2 palitos, né? É aí o ponto que eu ia falar. Problema, rastreabilidade de problema. Para você rastrear, parou de funcionar a piscina, mas o que é? É o comando de voz ou é o controlador? Não, o meu sistema ele pode falar lá para você, dependendo dos níveis de personalização, vamos falar assim, a gente consegue colocar lá numa IHM, num diagnóstico, num monitor, num iPad, no que você quiser, aonde você coloca lá disjuntor, um exemplo, um disjuntor térmico ali da bomba da piscina, desarmou. E vai ficar piscando ali pro operador, para saber que houve um desarme. Pode ser que tenha travado o motor,
Pode ser que tenha entrado água na casa de piscina e fechado um curto, mas a rastreabilidade a gente identifica. Novamente, trago isso da indústria. Porque hoje, quando uma máquina de 200 sensores para lá o sensor X, ele identifica para o operador que o sensor X parou. O operador vai direto no sensor X. É essa facilidade que a gente quer trazer. Entendeu? É essa facilidade que o sistema permite a gente colocar. Porque eu tenho um controle único. Eu tenho um controle direcionado. E isso, se eu comprar os equipamentos aí na internet e uma Alexa junto, eu não consigo fazer isso hoje. Você faz de forma individual, né? A Alexa, ou o Google Home, enfim, os componentes que existem aí, você faz de forma aleatória. Você precisa espalhar ele na casa para aí sim você conseguir controlar. Entendeu? Aham. E até aproveitando o gancho para te perguntar, essa ideia da personalização que você trouxe da indústria, pegar caso a caso, pô, estudar o perfil da pessoa mesmo para fazer automação, como que é para você tratar isso? Porque cada caso é um caso. Sim. Então você vai ter clientes que tá ali construindo uma casa, então dá para fazer direto no projeto. Você vai ter clientes que já tem a casa pronta. Ou muitas vezes você tem um cara que já fez a automação, mas não gostou e quer refazer. Perfeito. Como que é esse trabalho? Perfeito. O ponto inicial é a gente partir de um projeto. A gente precisa entender lá. Então, o Cássio ele vai começar a construir agora e ele fala, ó, eu tenho o desejo de já terminar a minha casa, como a gente tem a divisão da parte da civil, a gente também faz desde o projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, e constrói a casa e entrega a chave na mão, inclusive com automação. Mas o Cássio quer fazer essa parte de automação e ele quer que quando eu entregue a casa para ele, já esteja com a automação pronta. Então eu vou começar com um projeto. Ah, eu quero assim também, velho. Porra. Esse é o melhor dos mundos, né? Então a gente começa com um projeto. Por quê? A grande sacada da automação é você, na hora que for fazer o projeto elétrico, você já encaminhar as partes de cabeamentos e projeto de direcionamento para o que você vai precisar, mesmo que de repente a sua necessidade seja do futuro. Né? De repente, o Cássio não quer fazer agora, mas ele no futuro vai querer fazer. A gente já deixa esse projeto pronto. E o que a gente trabalha com os nossos clientes? A gente faz o projeto para o cliente e aí o cliente gasta lá, um exemplo, 4.500 de projeto. E aí, esses 4.500, quando ele for fazer a automação, ele já tem esse crédito comigo. Eu já deixo isso dentro do projeto, que ele sabe que esses 4.500 eu vou diluir do valor final da automação dele. Aham. Entendeu? Então, isso a gente consegue otimizar para direcionar todo o encaminhamento do projeto e, consequentemente, beneficiar também O cara que não tem bala para fazer agora, mas ele tá se planejando já. Exatamente. A gente está com um projeto assim do PEVA. Né? O cliente falou, ó, não consigo fazer agora, mas eu quero deixar preparado. Não, tudo bem, eu fechei o projeto com ele e aí, em cima do projeto, ele sabe que ele vai ter esse crédito. E aí o projeto tem um custo de acordo com a complexidade e tamanho da obra. De acordo com a complexidade. Esses 4.000 e pouco é para uma casa grande já? Esses 4.500 é para uma casa de 200 metros quadrados, só que o nível de automação que o cara quer é pouco. Né? Ele quer automatizar a parte de ar-condicionado, persianas e iluminação. E a parte de jardim, irrigação de jardim. Isso é até legal a gente perguntar. Você pode dar mais exemplos do que o cara poderia automatizar numa casa? Na verdade, eu falo que a criatividade a gente faz O que o que ele quiser. Deve ser difícil trabalhar com isso, né, velho? Porque todo lugar que você passa, você fala, quer saber? Isso aqui eu não vou fazer mais. E assim, a gente sabe que a tecnologia muda muito rápido, né? Aham. Surge coisas muito novas, mas, por exemplo, uma das coisas que vão dar exemplos assim comuns, que é comum a gente usar. Iluminação, toda a parte de iluminação, toda a parte de sensoriamento de portas e segurança, monitoramento de câmeras, parte de som, né? O pessoal ali, a parte de otimização de som, para você poder, através do dispositivo, você acessar ali um YouTube, ou então você falar, tocar Gustavo Lima e começar a tocar um sertanejo na Putz, casa. isso é da hora, hein, Entendeu? velho? Então, isso é legal. E aí entra o ponto que a gente consegue, através do nosso sistema, que a gente estava falando, personalizar. Eu consigo, por exemplo, uma casa com 3 pessoas, o marido, a esposa e o filho, né? O filho já tem ali na fase da adolescência, mas ele não chegou em casa ainda e o pai chegou mais cedo. Ele consegue criar um perfil da casa, onde ele coloca lá o perfil do pai Pedro, vamos falar assim. E aí a casa vai se regular para a temperatura que ele quer, para a música que ele gosta, para a iluminação que é mais adequada para ele, para se de repente for uma sexta-feira ele começar a colocar a chopeira para gelar. Ele já pode deixar pronto. Já pode deixar pronto. Ou então, ele pode fazer isso na hora que ele estiver na casa, chegando, e criar um perfil para isso, ou então através do app, ele chegou lá, ele tá 20 minutos de casa, já vou deixar pronto lá. Deixar minha banheira enchendo lá.
porque eu vou chegar e vou tomar um banho. Não é possível. Pô, e Aquecendo o piso, né? Pra quem tem aquecimento de Exatamente. piso. Hoje é muito comum o pessoal tá usando aquecimento de piso, né? Eu quero deixar na temperatura para quando chegar tá um frio aí, eu quero que isso já esteja controlado. Os eletrodomésticos da casa também, você, Tudo. tipo, fazer um cafezinho, 7 da manhã, Já pum. deixo programado lá para ligar a cafeteira. Pra ligar Então a o- automação vai onde a criatividade for. Eu acho que esse é o caminho. É a criatividade. Ela permite ir até onde a sua criatividade quiser. O importante para mim é o sistema permite fazer isso. Uhum. O problema é quando você tem a criatividade, mas você, putz, como é que eu vou Tem que fazer? ser viável também, né? Exatamente. E essas coisas não são possíveis hoje numa Alexa e um Google Home da É vida. muito complexo para você fazer, não é? Você tem que para fazer o nível de programação. E aí é aquele negócio. Uma vez que você coloca uma Alexa na casa, para você fazer qualquer alteração, ou vai ter que vir um técnico, ou a pessoa, o usuário vai ter que dominar muito aquele assunto. E tem gente que não domina e na verdade tem gente que nem Sim. quer dominar isso. Mas Prefere vocês que tem alguém que faça, entendeu? vocês pensam em ter alguma integração com esses dispositivos mais famosos do mercado ou não? Tipo, a solução tem que ser própria mesmo. Na verdade, a gente não obriga que a solução Aham. seja própria. Mas quando a gente mostra os benefícios que o nosso tem, acaba Entendi. viabilizando. Entendi. Entendeu? Se o cliente fala, eu amo Alexa, eu quero usar Alexa, eu posso usar Alexa também, por exemplo, para captar a voz. Mas o meu dispositivo faz. E como que vocês desenvolvem, velho, esse negócio de reconhecimento de voz? Porque não sei se deve ser uma coisa tão simples. Ou tem alguma tecnologia de outra empresa que você já usa pra fazer isso também? Sim, sim, a parte principalmente de voz, eu tenho já, a gente traz isso da China, né? Aham. Onde eu tenho os controladores que fazem esse reconhecimento. Mas a grande sacada do negócio é a parte do desenvolvimento do software. Porque aonde eu tenho esse controlador principal é onde é o cérebro da casa. Que é aquele P, como é que é o nome? É um CLP. CLP, né? CLP, controlador lógico programável. Que é o que você usa na indústria para controlar a fábrica inteira. Você tá Exatamente. pegando isso e jogando dentro de uma casa agora. Exatamente. Lógico que eu tenho, por exemplo, CLPs dentro da indústria que ele controla 1000 pontos de entradas e saídas. Uhum. Na casa eu preciso de 50. É a Então, mesma o tecnologia que forte- controla nossas máquinas lá na fábrica. Exatamente. Exato. Vocês têm uma fábrica, vocês têm lá máquinas 100% automáticas. Sim. É aquela mesma tecnologia num porte menor. Até mesmo por quê? Porque eu agrego custo. Uhum. Né? Senão não viabiliza custo para o meu cliente. Então, trazendo essa tecnologia completa, a gente pode ter uma inteligência completa dentro da nossa casa. E até você falou que você consegue fazer uma assistência remota para o cliente. Sim, isso é bem legal. Se ele permitir, né, você pode ter um usuário dentro da casa dele, se deu, tá dando não tá ligando a banheira. Perfeito. Porque assim, o grande problema da automação que o pessoal fala, pô, se der problema, o que acontece? Quanto Sim. custa para arrumar? É. Né? Sim. Então, O medo, né? É o medo. Tenho medo, porque, cara, equipamento eletrônico dá pau. Sim, A gente sabe. E pode dar, claro. né? Então, Celular dá problema. Sim, dá, sim. né? Então, a gente pensa assim, como é que resolve? Então, você falou pra gente que vocês têm um acesso, um suporte remoto, que você consegue monitorar a casa, com a permissão do cliente, é óbvio, e você consegue saber onde tá o problema. Por Exato. isso que esse CLP, ele é a melhor solução do que ter várias Alexas, né? Exatamente, porque assim, como a gente pode tratar esse ponto? De duas formas. A primeira forma que a gente pode tratar é, o cliente teve um problema com a persiana. Vamos dar esse exemplo, não está funcionando. Eu consigo acessar, novamente, se o cliente autorizar, nós temos níveis de segurança para isso, para o cliente não ficar preocupado, será que alguém vai invadir minha casa? A gente ia perguntar isso, né? O vizinho hacker Será entrar que o na casa hacker lá e vai botar colocar uma música uma música que eu não gosto? Pode ser. Vai mandar o gemidão lá, na casa do vizinho. no meio do churrasco. No meio do churrasco da família, né, cara? Então pode ser que... Mas não, isso existem protocolos industriais, protocolos de segurança. Então, os dois pontos do acesso remoto é importante para quê? Primeiro ponto, para que se der algum problema, eu fiz uma casa, vou dar esse exemplo do interior de Itupeva, aonde do meu escritório, eu acesso lá a máquina, o meu processamento e vejo, poxa, o que aconteceu com a persiana? A persiana queimou o motor ou foi um disjuntor lá no painel que transformou? Porque a gente fala assim, Uhum. mas tem gente que não conhece o que é um disjuntor. Né? Uhum. Para um eletricista é comum, talvez para um cliente não. Então eu consigo rastrear, falar para o cliente, Cássio, vai lá no disjuntor 2, rearma. É esse o seu problema. Cara, isso Uhum. dá muito problema mesmo? Não. Automação ou é só uma imagem que a gente tem É de uma vai imagem travar? distorcida, entendeu? E Aham. detalhe assim, isso também da indústria. Se o projeto for mal dimensionado, dá. A fiação errada, vai dar problema. Mas se você fizer um bom projeto
dimensionar ele corretamente, não dá problema. Assim, é um BO gigantesco, né? Se der um BO na fiação, por exemplo, tem que Exato. mexer na infraestrutura da casa pra consertar o Exatamente. negócio. Então, assim, o projeto tem que ser muito bem feito. Isso em qualquer área. Ou seja, se a pessoa tá e- pensando em mexer com automação, ela já precisa ter algo já planejado, né? Exatamente. Sim. É mais caro se ela for pensar depois E isso. querer né? arrumar isso, né? Nada mais é que o projeto é saber exatamente os fios que precisam passar para cada ambiente. É basicamente se você fosse ligar novas lâmpadas, novos Exato. interruptores, Exatamente. não é algo tão complexo assim. Na verdade, você manda um fio do CLP para qualquer lugar da casa que você for ter um tipo de automação Sim, e para controlar tudo na central de comando, né? exato. Então não é algo, nossa, tem que mandar um sensor por não sei aonde, não. uma fibra ótica, nada disso. É Não um cabo simples. Não precisa. Até mesmo assim, e indo até pro outro lado, a tecnologia está eliminando o fio. Por Sim. exemplo, hoje a gente usa nas nossas aplicações interruptores e wireless. Então, onde Aí é top, hein? eu passava um monte de fio entrando nas caixas, eu mando um comum, um retorno, que alimenta o meu módulo. E aí, se eu quero colocar vários pontos de tomadas em paralelo, Aham. eu alimentando um módulo, eu posso ter 10 interruptores paralelos na casa onde eu quiser, sem mandar fio. O que eu economizo com isso? Instalação, mão de obra, cabeamento. Cabo tá caro hoje em Uhum. dia. Opa. Então, a tecnologia reduz isso, entendeu? Então, além de eu conseguir facilitar a vida do cliente, a gente economiza na obra. Ah, e se a casa já estiver pronta do cara, tem limitação pra fazer ou se vai ter que quebrar a parede? A gente tenta sempre otimizar o que ele já tem, justamente para evitar o quebra-quebra, né? Para evitar o máximo possível do quebra-quebra. Mas em alguns casos, eu não vou mentir, é inevitável você de repente, eu preciso colocar um controlador na piscina. Eu vou ter que de repente fazer. Mas tipo, se a casa já tá pronta e eu quero fazer algumas automações na cortina, no ar-condicionado, esse tipo de automação mais simples assim, eu não preciso fazer nada mais estrutural na casa pra eu conseguir fazer ela. É totalmente passível de a gente conseguir adaptar de acordo com o que ele já tem. Precisa ter espaço no gesso e nos conduítes para passar o cabo. Isso. Hoje com forro de drywall você faz muita coisa. Né? Você passa tudo por cima ali e Passa já por era. cima, coloca ali o conduíte, acabou. E vai depender também do crédito que o cliente tem, né? Então, mas acho que é algo que a gente tem duas vertentes. Uma para o cliente final e uma para o investidor. O cliente final, às vezes ele fala assim, mas é uma grana. Cara, não, a gente enxerga que não é nada absurdo pela comodidade e praticidade que o cara vai ter. Porque isso facilita. Por exemplo, de repente, você está ali, esqueceu de desligar as luzes da sala e é uma casa de 3 andares. Sei lá, a favor de desligar a luz da sala. Vai desligar. Na voz. Entendeu? Então, praticidade é coisa que o pessoal, detendo a informação, conhecendo a tecnologia, tem gente que fala pra mim, depois que instalou, eu fico sem mais. Entendeu? Coisas que na indústria você acaba, por exemplo, aproximando máquinas, você ganha ali 10 segundos, que é o tempo de movimentação de um operador, é a mesma coisa na casa. Exatamente. Se você leva 2 minutos para descer do terceiro andar até a sala para apagar a luz, vale a pena você ter uma automação. Não, e um outro ponto, essa questão que a gente falou de, mas vale a pena pagar? Vamos pensar por um lado de segurança. Eu tenho um filho. Vira o microfone aqui assim, ó. Melhor? Boa. Agora melhorou. Aí. Eu tenho um filho pequeno, 2 anos e meio, né? Ele tem o hábito de colocar o dedo na tomada. Né? Normal, né? Normal. Padrão. Normal. Ele vai colocar o dedo na tomada, ele vai enfiar o negócio na tomada. Esse dia eu estava com o fone da minha esposa na tomada. O que é a Com fone, velho. Eu tava Com querendo fone. ouvir o que dali? Eu queria tomar um choque, né? E aí, assim, é normal, é criança. O que acontece? O sistema, o que ele permite? Ele permite, quando eu separo os meus circuitos, eu consigo criar um controle onde, por exemplo, a parte inferiores das tomadas, através do meu aplicativo, eu desabilito a energia dali. Entendeu? Então, o pai vai lá, o filho tá no quarto, não vou correr o risco do meu filho se machucar. Ele vai lá no quarto, ele tá na sala com a mãe, e ele vai lá e desabilita a parte de potência onde a criança tem acesso ali, pelo app. Entendeu? Ou pela voz, a tecnologia. Ele pode ativar um perfil filho no quarto. Filho E aí ele no ativa quarto. aquele filho e já abre automático para desligar as tomadas. Filho em modo segurança. E vai lá, desabilitou. Ele pode enfiar o que ele quiser lá, que ele não vai tomar choque. Segurança. Entendeu? Então, a tecnologia, a automação permite a gente fazer isso. Entendeu? Então, isso, e aí entra de novo naquele ponto. Até um outro ponto que o Cássio estava falando do acesso remoto. Além de a gente conseguir identificar erros,
O legal também é que a gente consegue otimizar. Como assim? De repente o usuário, o cliente, ele criou lá uma rotina de iluminação para a casa dele e ele não ficou satisfeito. Eu necessariamente não preciso ir com o meu técnico lá mudar. Eu, através do acesso remoto, eu falo, então tá bom, Cássio, você quer que essa luz acenda menos? Então tá bom, eu vou ajustar para você remotamente. Entendeu? Tecnologia, eu consigo fazer isso através do sistema. O sistema permite isso. Além desses benefícios que, claramente, conforto traz pra caramba, segurança também traz, é um investimento alto, né? E eu já vi umas notícias também trazendo algumas coisas de que isso pode gerar alguma economia para a pessoa. Mas a gente sabe que é um investimento alto. Isso chega a ser verdade também ou é mais uma questão de conforto e segurança? É uma coisa que só para quem pode pagar ou isso com o tempo ele pode trazer uma economia para casa? Eu falo que com o tempo isso se paga. Ele se paga primeiro. Vamos falar assim, quem tem filho sabe que só essa questão de segurança ele já se pagou, né? Pelo fato de eu, por exemplo, poder... aconteceu agora, essa semana. Esses dias a gente estava em casa, minha mãe ela já tem 65 anos. Então, assim, ela tá bem e tudo, mas é comum, às vezes, ela sair de casa e ela falar assim, será que eu desliguei o forno? Nossa, velho, eu fecho a porta de casa sempre 3 vezes antes de trabalhar. Não acontece Meu isso? pai com o portão automático de casa. Então, olha só, por exemplo, essa questão do portão ou do forno. Aí a gente tava saindo, a gente já tava, sei lá, algum tempo de distância da casa. Aí minha esposa falou, Lê, eu não, ela chama minha mãe de Lê, né? Lê, eu não lembro de ter desligado. Ela falou, desligou, não desligou. Então assim, a gente saiu com aquele receio, desligou o forno ou não desligou? Com o sistema, tá, deixa eu ver se o forno tá desligado. Não, o forno tava ligado, desabilita. Desliga o forno, não tem problema. Ou então, parte de gás, que pelo menos eu sempre tive esse medo, acho que eu peguei isso aí do meu pai. Toda noite, antigamente as casas não tinham, as casas mais simples, não tinham a casinha de gás fora de casa, né? Geralmente o fogão, o botijão ficava embaixo da pia, né? E toda noite meu pai tinha mania de ir lá e fechar o registro do fogão, do botijão de gás, né? A gente consegue colocar uma válvula, por exemplo, na parte do gás, aonde que quando o perfil do cliente identificar que ele fechou a porta de saída da casa, que não tem mais ninguém, não tem mais nenhum sensor identificando movimentação dentro da casa, corta essa válvula de gás. Não corre risco de chegar e ter algum vazamento de gás lá dentro da casa. E aí nisso que você economiza. Exatamente. E segurança, e né? é comodidade e segurança, né? Totalmente. É que o que chama mais atenção, assim, a princípio, né? Quando é uma novidade, uma inovação, o que a galera acha legal? Acha legal que o sofá inclina, que faz não sei o quê. Sim. Esses benefícios, eu acho que eles, com o tempo que a galera vai começando a entender o investimento mesmo, Você né? falou, acho que o tempo, né? A economia de tempo da pessoa. Na indústria, você economiza 10 segundos em um processo, beleza, são 10 segundos naquele processo, mas se você levar isso para 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto tempo você não economizou? É que você é engenheiro, né, velho? Pra você pensar pensar nisso é muito mais fácil. A gente, Exato, tá falando com engenheiro de produção, cara. Mas Mas na é a indústria ideia a aqui. gente faz coisas, a gente muda coisas para economizar 10 segundos. Sim, Exato. sim, Em casa é com a mesma certeza, coisa. Por com exemplo, se a certeza. pessoa gasta 10 minutos todo dia para fazer o café, porque ela tem que levantar mais cedo e ir lá na máquina e ligar, se a máquina tá fazendo café sozinho, Exato. cara, são 10 minutos todos os dias. Você ganhou 10 minutos todos os dias da sua vida. Você tem noção disso? Fazendo um café. Quanto que dá 10 Mas minutos quando a aí gente em um fala ano? disso, vem aquele negócio, porra, mas isso é pra milionário, né, cara? Isso aqui vai vir aqui o pessoal escrever aqui nos comentários e vai dizer, isso é pra milionário, né? Mas o Diegão tá aqui pra desmistificar Vamos isso. falar daí. do custo, velho, porque você já falou de custo de projeto, então a gente já sabe que tem o projeto. Sim. E aí, imagino que também os equipamentos eles têm que ser diferentes. Não sei se pode ser um equipamento comum que não é inteligente, ou tem que ser equipamento inteligente, ainda tem a mão de obra pra executar isso. Como que é todo esse custo aí pra uma pessoa? Vamos deixar palpável, assim, pra maioria da realidade do pessoal que assiste, pelo menos aqui em São Paulo, né? Vamos falar de um AP, vai, pra não falar... Depois a gente fala de casa, Tá. né? Mas vamos falar de um AP, vai, de uns 60, 70 metros quadrados, que a pessoa quer ter lá, quer ter a persiana, quer ter o ar-condicionado, quer ter o som, quer ter a iluminação, quer ter a chopeira, por exemplo. E o cafezinho de quer o cortesia. cafezinho De todo cortesia. dia. O café não pode faltar, né? Quanto que a pessoa gastaria num total, assim, com a sua mão de obra? Sim. É assim, o projeto já está incluso no preço ali, você cobra aquele valor quando a pessoa só quer o projeto. Só o projeto. Mas Né? quando não, o projeto... Eu já forneço o projeto com Para a minha vender o solução. produto. Você não Exatamente. soma o produto mais o projeto, não, né? Não. Ele já é embutido na minha solução.
É isso. Entendi. Hoje, um apartamento de 60 metros quadrados, vamos considerar uma solução top. Uma solução onde eu vou ter todos os recursos que eu consigo fazer com o meu sistema. A pessoa vai gastar em torno de 20 mil reais. Né? Caraca, 20 achei mil que era reais controlando tudo no celular. Tudo tipo, no app, você personalizado. chega, fala, oi, cheguei, o negócio já... Exatamente. Então, assim, não é muita coisa. Não é. Eu falo que o valor agregado de que ele te dá de retorno é muito bom. Entendeu? Só que as pessoas, eu acho que quando olham isso, hoje o objetivo é a gente desmistificar essas coisas, talvez ache que é algo de outro mundo, né? Fosse um valor absurdo. E não é. Né? Eu já tava pensando num 100 mil reais. Sim. Pensando aí que vem. Isso é para o cliente aplicar. Mas aí pensando naquele lado que a gente falou do investidor, é um valor que, por exemplo, num apartamento de um cara que compra um apartamento para investir e ele gasta 20 mil de automação, no valor final da venda dele ali, ele pode colocar 50 mil. Entendeu? Uhum. Então, De valorização na venda, né? Só para deixar claro para a galera, isso, né? só para deixar claro, de valorização da venda, você pode colocar 50 mil. Que agrega valor, né? Agrega. Claro que agrega. Que nem a gente estava falando de tempo. Aí, né, a gente até brincou que vai ver os comentários de mas isso aí é pra cara de outro. Não é. Hoje, pra nossa realidade, 10 minutos às vezes faz falta. Entendeu? Então, se você puder já ir otimizando algumas coisas aonde as minhas manhãs são bem corridas, porque tem filho pequeno, tem que ir pra escola, o caso também vive isso, né? Tem que ir pra escola e tal. Se eu puder economizar enquanto eu tô tomando banho, tenho a minha máquina fazendo meu café, que eu já autorizei ali na hora. Nem autorizei, o meu perfil já diz que 6 horas da manhã já é para ela começar a fazer café. Cara, pra mim é válido, é muito válido, entendeu? Então, Quanto custa o seu tempo? E não atrasa, né? custa seu E não tempo? atrasa, né? E não atrasa pra entregar o filho na escola lá e chegar no cliente. Porque o sistema E dá trabalha pra- em milissegundos, né? Nanosegundos. E dá pra tirar aquele cochilinho de 10 minutos a mais, né? É o soneca, A né? soneca, né? Porque, beleza, tem 20 mil reais. Quais são as soluções que a gente tem pra pagar isso, né? Ó, na verdade, a gente tem ali a parte... na verdade, a automação é uma integração rápida, né? O que mais demora é o projeto, né? Quando eu tô com todo o hardware na mão e todo o projeto desenvolvido, coisas de 20 dias eu entrego o projeto para o cliente, a instalação para o cliente. Mas quando eu fecho o projeto, então a gente tem uma assinatura lá do contrato, né? Fechou um pedido. Então a gente pega ali geralmente 30% de adiantamento para a gente fazer a parte da compra da matéria-prima. Esse adiantamento ele pode ser pago em cartão também. A gente trabalha com cartão na empresa, não tem problema nenhum, porque isso facilita para a vida do cliente, né? E aí a gente faz uma medição no meio da obra, né? Quando está no meio da obra, a gente pega mais uma medição de 40%. E depois que eu entrego o sistema, depois que está tudo funcionando, depois que o cliente validou o processo, não tem mais nenhum ajuste, aí geralmente a gente até dá ainda uns 15, 20 dias ali pro cliente. Pra você, isso fechando direto com você, Fechando né? direto Mas existe comigo. como financiar isso hoje? Sim. Hoje você consegue, por exemplo, embutir isso no financiamento. Pô, você tá vendendo a casa pro cara. Aí você fala pro cara assim, viu? Quer aumentar 20 reais na sua parcela Exatamente. e ter um amigo virtual na casa inteira? E aí você já fala pro cara, ó, se você for fazer isso depois, vai ser mais caro. Se você já fizer agora no projeto da casa... Então, e falando disso, a minha casa financiada tem soluções para fazer o financiamento das automações junto com a compra da casa e tudo mais, né? Exatamente. Você dilui no valor total do financiamento. Né? Então, tem mais um parceiro da minha casa financiada aqui. É, Ele marmelada, também faz velho. construção de Sim, casas, né? sim. Usando os recursos da minha casa financiada, né? Sim. E tudo isso dá para embutir no crédito deles. Sim. A gente consegue dentro, quando a gente... se eu for fazer, por exemplo, um crédito, seja pela Caixa ou seja pelo próprio MCF, você consegue derivar, né? Distribuir um valor disso para automação. Legal. Né? Então isso facilita muito, né? Facilita condições de pagamento. A gente tem as situações que às vezes a pessoa só quer o automação, mas dentro de um pacote total você consegue diluir. Se Legal. você for parar pra pensar que depois, com a casa construída, é mais difícil você Sim. implantar a automação, vale muito a pena você já incluir Já no pegar isso na financiamento, parte né? da construção. Com certeza. Então vamos aproveitar que a gente falou do MCF, né? Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, Rodrigo? Com certeza. Estamos aqui no estúdio que quem fez, Geração Design, maior empresa de imóveis planejados aqui de São Paulo e melhor do Brasil. Em breve a gente vai estar expandindo aí para mais regiões. Receba. Legal. Isso daí. E fora isso, minha casa financiada, que a gente já falou. Você que quer construir, você que quer construir sua casa ou quer construir para vender, né? Você que é engenheiro, arquiteto, Sim. e ainda não sabe as soluções que o cliente ele precisa de dinheiro, né? Sim.
antes do projeto, ele precisa saber como ele vai pagar e se aquilo é viável, né? Então, Minha Casa Financiada aí traz soluções aí completas para que a pessoa consiga adquirir esse crédito e conseguir fazer sua construção, seja para vender, seja para ele próprio, né? Perfeito. E pode procurar o Diegão lá, que ele também é parceiro dos caras e consegue arrumar esse dinheiro para você, tanto para construir a casa quanto para fazer automação, né? A gente fala que o crédito é a solução. Exatamente. Né? Então, essa é a grande sacada. E eu não poderia deixar de dizer também a empresa que faz tudo isso acontecer, né? Esse podcast, a gente só senta aqui, grava e não se preocupa com mais nada, né? A NoBox é um hub full service de soluções de mídia, marketing e experiência. Ela consegue cuidar do seu evento do começo ao fim. E não é só fornecer equipamento, não só fornecer cenário, nada disso. Eles pegam na sua mão, desenham estratégia com você, capta patrocinador, vende o evento, organiza tudo. Perfeito. Fazem desde uma salinha de hotel ali com um evento pequeno a Rock in Rio, né? Perfeito. Os caras têm solução pra tudo aí. Então sigam aí o pessoal da NoBox e acompanhem o trabalho deles, que é top. Legal. É isso aí. Vamos voltar agora pra automação? Queria perguntar pro Diego, como que você está enxergando hoje aqui no Brasil, de modo geral, a aceitação da automação? É uma parcela muito pequena ainda do brasileiro que tem isso na sua casa? Já foi muito menor, né? Eu falo que o nível de informação é muito rápido. Hoje, com a internet, a gente tem acesso às coisas de forma muito simultânea, muito rápidas, né? Então, antigamente, era algo que ninguém sabia ou então não via. Hoje, não. Hoje, a minha visão, tá? Essa é a visão do Diego. Daqui para os próximos 2, 3 anos aí, vai ser muito comum, no mínimo aí de cada 10 casas, 7 casas serão automatizadas. 7 casas? Essa é a minha visão, tá? Cara, é um oceano azul aí que o Diegão tá nadando. Foi bom você ter feito essa pergunta. Antes do podcast, eu puxei um dado aqui da Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial. Já veio o engenheiro. Caraca, Já veio esse O engenheiro. engenheiro traz a informação, né? E aí, fazendo um comparativo aqui entre vários países, né? Os Estados Unidos, ele tem 18% das casas automatizadas. Então, a pesquisa aqui 18% tinha já, 134 milhões de residências, 24 milhões automatizadas. E o Brasil, 0,5% só. Sim. Tem muito residências ainda pra... automatizadas. E assim, é impressionante. E não só no Mas Brasil, é de né? quando isso No daí? mundo No inteiro, mundo, porque no o mundo, maior é os Estados Unidos com 18, aí vem a Alemanha 17, Reino Unido 16, França 18, Espanha 15 e Brasil com meio. Você vê que tem mercado para todos os países ainda para crescer muito, né? Exatamente, exatamente. E assim, é impressionante, como a gente falou, né? A gente vem de obra também. E é comum, às vezes, eu sair de uma reunião de construção, que o cara quer saber de projeto estrutural, quer saber de, enfim, de toda a parte construtiva da casa, e às vezes ele fala assim, e às vezes eu nem fui para falar de automação, que era um cliente muito específico, que só queria tirar alguma dúvida, e quando no meio de uma reunião surge alguma conversa de automação, geralmente o cara me chama de canto no final da reunião e fala, cara, ó, o projeto estrutural a gente está discutindo, né? Mas esse negócio da automação eu quero conversar com você. Então, assim, é um negócio assim que todo mundo. É que porque eu meio falo, que Todo mundo se interessa. Todo Na né? hora mundo que se você tá interessa. construindo, você fala, mano, tô construindo um negócio agora. Exato. Se eu deixar pra depois, eu vou me lascar. Exatamente. Essa semana, ontem aconteceu isso. Um cliente, que é um parceiro hoje nosso, e ele falou, Diego, semana que vem eu tô entrando com forro e pintura. A hora de eu definir a automação é agora. E aí, semana que vem, no máximo, a gente vai conversar sobre esse projeto. É por isso que você falou que tem a galera que chega e fala, quero fazer só o projeto aqui por enquanto. Exatamente. Que ele vê já que tem a necessidade, mesmo que ele vai dar uma segurada ainda no investimento, ele já, Mas ele Mas já sabe o deixar momento todos os certo, cabos né? passados não é tão caro assim, né? Não é caro, porque assim, você vai ter que passar cabo para casa inevitavelmente, Uhum. para algumas coisas. Então, ali são coisas que você agrega e como eu te falei, está surgindo tecnologias aonde você está até eliminando cabo, né? Aonde passava-se um monte de cabo para o interruptor, você não passa mais, usando a tecnologia, usando uma comunicação, um protocolo Wi-Fi, por exemplo, né? Então, é onde você otimiza e você começa a colocar isso no custo da obra. Fala, pô, então peraí, eu tô economizando com mão de obra de eletricista e com cabo, pô, mais um pouquinho eu já faço automação. Entendeu? Então, o melhor momento é no planejado. É exatamente por isso que quando a gente tá nessa conversa, o pessoal fala, cara, eu preciso conversar com você, porque eu já tô nessa etapa de obra, eu preciso que você entre. E aí é onde a gente atua. É isso aí. Pessoal, você que tem seu apartamento aí
com 20 mil reais você consegue automatizar ele todinho. Eu vou chamar ele amanhã já pra fazer o meu. Que lá tá cheio de coisa cagada no meu e não tem automação. Vamos arrumar isso aí. Só de Vamos. automatizar o café, velho, já tá muito lindo já. Ô, Não, esse do café eu quero fazer. No meu quarto, a luz que apaga a lâmpada principal não fica na cabeceira. É um erro de projeto. Né? Não Então- tinha essa passagem e eu acabei não fazendo também e ficou lá. E aí a gente deita na cama e falou, a luz tá A acesa. luz. Puta, tem que levantar lá pra apagar. Vamos colocar no app agora. No app resolve. Não, Isso fazer aí. Ou na voz. clap, ou na voz, né? Fazer um clap Ou na aqui. voz já resolve também. E, cara, já pensou em fazer... É possível fazer um móvel inteligente com a sua tecnologia? Sim. A gente tem alguns estudos em cima disso, mas a questão é demanda. Demanda, né? Para mim ser competitivo no mercado, eu preciso ter demanda. Né? Então, Ou seja, vai aí nos comentários e... Fala, eu quero meu regaça móvel o Diegão, automatizado. Eu quero meu móvel automatizado. A gente tava até debatendo esses dias, né? Já pensou um móvel, sua dispensa no móvel, que você tem um leitorzinho de código de barra ali. Colocou o produto lá dentro, dá entrada no meu estoque no meu aplicativo. Saiu com o produto, bateu o código de barra, saiu ou com etiqueta RFID, Sim, mas para não precisar colar etiqueta, o código de barra funcionaria, né? Ou a tia tá cozinhando lá, gritou arroz, a porta do arroz já abre pra ela saber onde tá. é o que eu falo. A gente consegue fazer o que quiser. Caraca. A gente tem o desenvolvimento e principalmente o hardware para fazer isso. Né? Você deu o exemplo da dispensa. Você consegue rastrear todos os alimentos que está dentro da sua dispensa. E aí, quando você identificar que você colocou numa receita lá que quando chegar no estoque mínimo de 1, ele vai me avisar. Ele pode acionar, por exemplo, um iFood para você ter essa entrega Cara, na para sua as casa. empresas, isso daí vai ter um valor absurdo, né? Isso é comum a Porque gente você fazer. tem- Na Não, verdade, né? isso é mais ou menos com a sua tecnologia teremos a internet das coisas, né? Que Sim. a gente consegue extrair dados dos equipamentos, dos eletrônicos, da dispensa. E olha, você vê, a gente começa a falar e as coisas começam a surgir. Por exemplo, você falou dos dados de consumo, por exemplo. Hoje você consegue fazer um controle aonde você pega todos os consumos dos seus equipamentos que está rodando na sua casa e você começa a fazer ali uma parte de receita onde você fala assim, pera lá, o meu banho, um exemplo, está muito demorado da minha família. Ó, quando chegar com X de consumo ali na hora que o meu filho estiver tomando banho, ele gosta de ficar 30 minutos no banho, eu corto ali. Essa Eu corto. solução Põe água é gelada pra ele incrível. sair. Não, eu quero dizer que é possível, entendeu? Você cria o que você quiser. Porque às vezes, ou então, vamos dar um exemplo, não fica... a família não fica em casa e tem alguém lá na sua casa, um prestador de serviço, alguém que está consumindo alguma coisa em excesso. Você consegue controlar. A gente deixa realmente Cara, a casa inteligente. E eu fico imaginando aqui, se um dia chegar um nível desse, o quanto um iFood da vida não pagaria pra saber o consumo da pessoa e o que tá Exato. faltando na dispensa dela pra montar uma lista personalizada. Falou, compra aqui clicando com o dedo. É o histórico, né? Com os hábitos da Não, pessoa, você né, sabe velho? os hábitos, o que ela gosta e você monta já a lista pronta de Isso. compra e manda pra ela só aprovar. É isso aí. Ó, eu vi que Eu você... deixaria meus dados abertos lá pra receber essas listas. Eu Hoje vi não que pode mais, né? LGPD. Ah, mas aí a agora- pessoa pode autorizar, né? Se ela autorizar, mas Autorizar. ele vai receber lá e falar, pô, então quer dizer, acabou um feijão, acabou um óleo, acabou isso. Pô, pode vir, iFood. Posso Entrega pra cadastrar mim. lá Acabou. e a gente consegue hoje. Vamos citar um exemplo aqui. Se a gente fizer um móvel automatizado com o seu equipamento e fazer os cadastros lá, a gente consegue fazer um disparo para uma Consegue, lista? porque, por exemplo, eu posso trabalhar numa tecnologia hoje através de uma... Vou dar um exemplo, tá? Rednote, onde eu consigo isso linkar via GPS ou via internet, onde eu consigo disparar um Seria sinal. só uma conversa de integração com o iFood ali, do que você Exatamente. manda para o que ele Exatamente. recebe para mandar uma lista. Mas aí é trabalhar em cima do nível de desenvolvimento, né? Uhum. Pego o meu desenvolvedor ou o desenvolvedor do iFood e eu entendo qual é o dado que eu tô trocando com ele. Se ele falar para mim, eu preciso receber o dado X, eu mando para ele. Acabou. Entendeu? Eu Caraca. consigo mandar esse dado. Vamos fazer isso, pô. Cara, a gente pode até fazer a parceria com os móveis, né? Entendeu? Não. Então, isso aí. Mas Fala. é aquilo que você falou no começo, né? Tipo, o negócio é inevitável, né? Parece. Então, vai acontecer, já tá acontecendo nos A questão é países quem lá vai fora. fazer, né? Quem, É vai, questão de quem vai fazer cultura primeiro, também, né? É Quem uma vai- questão de cultura também, o pessoal se acostumar com isso, né? E eu acho que, de verdade, não tem demanda porque a gente não tem. Exato. E se tem, vai cobrar muito caro. Exato. Se a gente conseguir trazer isso a um nível industrial, que eu consiga já produzir, e você também tem uma escala. Porque não vai ser uma programação muito complexa. A gente Não. pode criar um padrão de Isso, programação Isso. que a pessoa, no próprio app personalizado, ela já tem alguns serviços práticos. E se ela quer personalizar, aí é um projeto de Sim, personalização. sim. Mas se a gente criar algo que seja padrão, eu acho que, cara, o mercado abraça. Eu também acho. Por isso que eu falo, a gente já teve essas ideias,
Só que na época a gente não teve volume para ser competitivo. Uhum. Mas se a gente consegue criar algo padrão, tudo que é padrão você escala, você padroniza, você produz isso em alta escala. Acabou, você conseguiu baixar custo. Entendeu? Ao invés de eu fazer uma aplicação para cada cliente, eu jogo isso em produção. Acho que esse é um dos maiores desafios, né, da automação para ela escalar realmente, Sim. né? Sim, exatamente. Mas isso também é um ponto bem específico, né? É um ponto específico. Talvez vai ter usuário que vai falar assim, não, esse nível de automação eu não quero. Mas eu quero pelo menos ter um controle que se um dia eu quiser aplicar isso aí, eu consigo implementar. Entendeu? E aí você deixa o sistema preparado. Cara, se eu tivesse um sistema que identifica o que acabou em casa e compra automático pra mim, isso é maravilhoso. Eu odeio. Eu odeio no mercado. Eu odeio velho. no mercado. Eu odeio no Eu mercado. falo pra minha esposa, o dia que eu chego em casa, ela fala, tem que ir no mercado, aí eu fico muito bravo. Não, cara. e pior que não precisa ir. Só que a minha esposa, ela quer ir no Ela mercado. quer, Porque ela fala, não, eu quero tocar no produto. Eu quero falo, ver, pede né? no A aplicativo. única coisa que precisa ir no mercado é pra escolher a carne, velho. Pra escolher verdura também, porque às vezes chegam uns tomatinhos meio errado, né, velho? Mas produto básico, industrializado, cara, não precisa. É padrão. só É padrão, pedir. um saco de arroz, um Só que é molho. costume, né? É É costume. costume. E quebrar essas coisas é a geração mesmo, né? A próxima geração não vai ser Não assim. não vai. Mas a gente tem o costume de ir no mercado. E eu, cara, como eu odeio ir no mercado. Eu também não gosto. Tem duas coisas que eu odeio, ir no mercado e no shopping. Me chamam pra qualquer coisa, menos pra isso. A questão é que tudo que é meio que repetitivo vai ser automatizado, né? Sim, Se você olhar pra uma coisa e pensar, pô, eu faço isso todos os dias, isso já é uma oportunidade pra você, né? Sim. Imagino que você deve ficar pensando nisso o dia inteiro. eu falo que a gente viaja, né? A gente viaja e a gente vê muitas aplicações. E aí, o legal é isso. Por ser um sistema que você consegue intercambiar, fazer as trocas, fazer as modificações, você viu uma melhoria ali, ou uma necessidade que o cliente está pedindo e, de repente, você viu que ali você pode ser otimizado, é onde a cabeça não para. Fala, pô, isso aqui eu posso colocar. Eu posso, nos próximos clientes, ou então, aí lembra do acesso remoto? Os clientes que já fizeram com a gente, de repente falar, eu tô com um sistema novo, te interessa a gente colocar? Não tem problema nenhum. O limite é a criatividade. É a né? criatividade. É isso que vai Pra vai algumas ser o pessoas é limitador. ruim, né? Porque o cara não consegue pensar, porra, eu tenho uma persona ali, mas não sei o que fazer com ela. Mas é bom ter essa quantidade de aplicações, você, pô, até ter mais conteúdos disso, né? sim. De, pô, vários exemplos de aplicação diferente, até para as pessoas, pô, isso aqui daria em casa, hein? Não tinha pensado Sim, nisso. exatamente. É interessante. Eu trabalhei na indústria durante muito tempo com projeto especial. Né? Então, o projeto especial, ele força você a desenvolver. O cliente chegava para mim, me dava uma lata e falava, cara, eu quero uma máquina para empilhar essa lata. Então, você traz esse nível de desenvolvimento para hoje com o que a gente faz, né? Hoje, Aí você arrumava pro cara a máquina que fazia e mais a programação e que mais fazia. já estava embutido isso. Então, por exemplo, eu quero um dispositivo para que quando tiver no final do processo eu coloque o lacre da lata em cima da lata. Então, você cria um dispositivo para isso. O Então, Matheus eu acho que vai te encher muito o saco nos próximos anos. Vamos fazer Eu vou vários mesmo, porque eu não projetos, sou uma né? pessoa muito criativa. Então eu preciso ver exemplos. Não, mas eu falo que tirar do papel e colocar na prática é desafiador. Mas é possível. Cara, leva a Totalmente gente pra possível. conhecer uma fábrica automatizada aí, por favor. Cara, é só marcar. A gente marcar, eu falo com meus clientes, a gente vai Seria na hora, legal, hein? na hora que vocês quiserem. Sua adoro casa ver também isso. deve ser tipo o Tony Stark brasileiro, né? Ele É já a casa do Homem de Ferro, né? Como é que é o que ele fala bem no começo lá, do Tony na casa dele? Mano, eu só sei que ele chega e a atendente dele já começa, né? Obrigado, senhor. A sua apresentação foi um sucesso. Não sei o que lá. Não, mas a gente brinca assim, mas vários caras que eu falo, amigos principalmente, falam, cara, você quis inventar a casa do Homem de Ferro. Eu falei, cara, isso começou num filme, né? Pra todo mundo ter acesso, mas é possível. Então a gente faz, né? A gente consegue implementar. Né? Então, E pra ter assistente pessoal, só tem uma voz falando de volta, né? Exatamente, acabou. Você não precisa de mais nada ali. Põe a Siri lá e já era. É isso mesmo. Ter o Jarbas. É o Jarbas. Cara, é muito legal esse assunto. E como o pessoal te chama lá, como é que ele consegue entrar em contato com vocês aí pra conseguir fazer um orçamento e tudo mais? Perfeito. A gente tem o nosso Instagram, né? É dmconstrutora.oficial, né? Então, lá hoje o nosso link principal é através do Instagram. E lá tem nosso telefone, nosso site, tudo. Então, é muito pessoal a automação. Então, geralmente, o pessoal entra em contato pra gente ir na obra. Eu tenho uma casa, ou então estou construindo, ou então estou pensando em fazer. E aí, a gente vai ali e faz uma assessoria personalizada mesmo. Se o cliente, às vezes, é muito de longe, a gente acaba fazendo uma live, uma conferência online, né? Mas é muito pessoal. A automação é algo que
não é de prateleira. Até mesmo por Entendi. ter essas mudanças de projeto para projeto. Então, geralmente, o pessoal entra em contato com a gente e fala, eu tenho um desejo, tenho a vontade de fazer isso na minha casa. Dá pra gente fazer? Dá. E quais são a gente... as regiões que vocês atendem, assim, Olha, hoje a gente atende basicamente o estado de São Paulo, né? Devido aos nossos trabalhos e por ser uma mão de obra muito qualificada, então a nível nacional eu não expandi ainda. E é escasso também a mão de obra? Difícil de achar. Você tem que treinar, né, na verdade. Tem que treinar. Por exemplo, na parte da indústria tem desenvolvimentos que eu preciso, eu tenho demanda e eu declino projetos, porque eu não tenho quem programe para mim. Entendeu? Então, eu acabo ficando limitado. Estou treinando equipe, estou treinando pessoas, mas como a demanda está alta, então hoje eu atendo o estado de São Paulo. Né? O estado de São Paulo é tranquilo para a gente atender. Agora, em outros estados do Brasil ainda a gente está expandindo. Em breve. Né? Em breve. Tem que treinar, vender umas franquias aí, ensinando isso Brasil afora, novas pessoas a aprenderem isso e disseminar, né? Esse é o objetivo, né? Quanto mais a gente conseguir escalar isso, mais barato vai ficar para todo mundo, né? Porque tem umas economias de escala que... Né, se cai na boca do povo e começa a realmente ter muito trabalho, né? Começa a girar e o preço começa a cair. Perfeito. Né? Então, eu sou totalmente a favor, casas automatizadas, casas inteligentes, né? Perfeito. É o futuro. É o futuro. Já Quer chegou, dizer, é o né? presente, né? Só precisa realmente ter pessoas dispostas a fazer e a querer implementar isso também, né? Querer aprender. Programação, no geral, tá em falta, né? Perfeito. Total. E assim, eu acho que devido a... Teve muitas pessoas que com certeza podem ter tido experiências ruins. Uhum. E aí acaba isso ficando com um pé atrás, né? Pô, será que isso funciona? Tem que ter o projeto certo, novamente. Tem que ter o profissional correto para você poder fazer a aplicação. Legal. Isso aí, pessoal. Tem mais algumas perguntas de automação aí para fazer? Cara, teve uma pergunta que eu queria fazer, que a gente acabou não passando. Quando uma pessoa faz um projeto de automação, beleza, você personalizou tudo para ela, legal. E se a pessoa quer vender para outra? Como que é essa transição? Você diz, por exemplo, que ele construiu uma casa, fez toda a automação personalizada lá, pô, agora vendi a casa. Como que eu argumento com a pessoa que vai comprar minha casa de que essa automação pode servir para ela, enfim, se tem como alterar isso? Vai ter que entrar em contato com a empresa para ajustar tudo de novo, né, ou não? Na verdade, assim, a gente pode deixar perfis pré-determinados, mas é muito provável que o novo comprador, o novo morador, ele vai ter alguns hábitos diferentes. Mas a pessoa também consegue configurar sozinha. Consegue. Né, na verdade, a parte de programação acho que é mais difícil. Você pode deixar dentro do controlador ou dentro da interface gráfica, que é ou um celular, ou uma IHM, ou uma televisão, você consegue deixar presets, onde você consegue, aí sim, o usuário, por isso que a gente chama de interface máquina, né? Então, ele não precisa acessar o processamento de controle, ele precisa acessar a parte de operações. Então, a gente consegue deixar algumas coisas que ele consegue lá habilitar. Então, eu habilito aqui, desabilito aqui, ele faz. Mas, algumas coisas mais específicas, onde envolve programação, aí não vai ter jeito. Aí a pessoa tem que entrar em contato, mas aí, novamente, a gente entra com a questão remota. Né? Então, vai pagar mais barato porque já vai estar uma estrutura pronta lá. Exatamente, né? Eu não vou ter que deslocar, não vou ter custo de deslocamento, custo de pessoal indo para a obra. Eu consigo fazer remotamente. Do escritório, a nossa equipe consegue fazer. Uma reprogramação. Uma reprogramação que muitas das vezes é tranquilo. A não ser que, por exemplo, foi lá um profissional e cortou todo o cabeamento. Aí a gente vai ter que ir lá pontualmente ver, entender o que aconteceu para readequar o projeto. Entendeu? Legal. Isso aí. Mais que bom, hein, Diego? Obrigado, viu? Cara, eu vou que sair agradeço. Daqui agora vou querer gastar 20 mil com um negócio que eu nem sabia que eu queria. vamos colocar lá na máquina de café, que você gostou da ideia. E eu que agradeço a oportunidade aí, fico à disposição. Se o pessoal tiver dúvida, é só chamar a gente aí, né? Que o objetivo é esse. Eu falo que a boa venda ali, o bom entendimento para o cliente é quando a gente consegue esclarecer as dúvidas dele. Quando ele se sente confortável em entender, poxa, eu entendi o que eu estou precisando e eu entendi que essa empresa tem a solução para o que eu preciso. Então, nosso objetivo é estar disposto aí a estar ajudando todo mundo. Legal. É isso aí. Você, pessoa de casa aí, vai lá no Instagram do Diegão e regaça de comentar nas postagens dele. Minha casa automatizada. Legal, é isso aí. Vai lá e regaça.
Tem que criar um processo aí pra treinar a galera, estilo Minha Casa Financiada, e disseminar esse conhecimento aí. Vamos trabalhar em cima disso. Bora. E fazer móvel inteligente também, né? Com dispensa inteligente. Isso a gente vai E andar vamos vender também. pro iFood por 5 bilhões. Bora. Brincadeira. Conta comigo. Quem paga mais, né? Tem Rappi, tem daqui. Vamos ver, né? Isso aí. Oportunidades tem. Oportunidades tem. Só temos que desenvolver e fazer acontecer primeiro, né? Perfeito. Diegão, obrigado pela Obrigado, participação, obrigado pelos esclarecimentos, pelo seu tempo aí. Imagina. Deslocou um tempinho aí pra vir aqui com a gente, Faz né? parte do negócio. Do meio de longe, mas muito obrigado. Obrigado a você. Conta com a gente aí para o que precisar e vamos automatizar a nossa fábrica lá, né? Com Você falou que tá certeza. declinando o projeto, não declina o nosso, não. A gente nem teve tempo de conversar mais Não deu, ainda, né? É muito corrido. Graças a Deus a gente tá com bastante Não, trabalho. mas a gente e- vai. A gente ainda tá num processo lá, vai chegar um momento que a gente vai te chamar aí pra gente fazer algumas coisas. Fechou. Precisa algumas coisas primeiro acontecer pra gente automatizar um pouco mais ainda, Perfeito. né? Conta comigo aí. Novamente, obrigado pela oportunidade. E vamos pra cima. Vamos automatizar o Brasil. É isso aí, vamos automatizar o Brasil. É isso aí, Diego. E você que chegou até aqui, não curtiu, não deu um joinha, não comentou nada, não se inscreveu no canal, faça isso agora, pelo Você é amor um de Deus. fanfarrão. Sua Se você cortina não vai fez falhar. Curte aí. Curte. isso, pronto. Vamos Sua cortina automatizar vai isso aí. falhar. É, sua iluminação vai pifar, vai queimar tudo. O café vai sair aguado. É, isso aí. Faz isso lá, pessoal. Ajuda muito a gente a disseminar a mensagem e atingir mais pessoas É isso que aí. estão precisando desse conteúdo, tá bom? É isso aí. Até a próxima semana e tchau. Obrigado. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Obrigado. Boa, valeu.